São Paulo, que é pioneiro na defesa do consumidor, nós debatemos lá, em Rio Claro, algumas propostas de encaminhamento que serão depois trazidas aí pelos diretores dos PROCONs de São Caetano do Sul e Santo André. Da minha parte, gostaria de tecer alguns comentários rapidamente do que já foi traçado na audiência técnica do dia 30 de setembro, 9 de setembro. Engano, basicamente com relação ao comércio eletrônico, artigo 49, no parágrafo 3º, quando se fala da devolução em dobro, gostaria de apelar para que houvesse, apesar de não ser esse o objetivo que foi traçado pela mesa do Senado, que houvesse uma conexão com o artigo 42, parágrafo único do Código do Consumidor, porque nós temos tido, ultimamente, algumas decisões jurisprudenciais, alguns acordos, que tentam diferenciar a cobrança indevida como sendo de boa-fé ou de má-fé. Então, sempre que se fala em repetição do indébito, em dobro, como uma forma justa aí de reparação pelo mal causado, é impossível deixar de pedir uma conexão ao artigo 42, parágrafo único, para que, pelo menos, imagino eu que a vontade dos legisladores e quem escreveu o Código do Consumidor não foi diferir. Nós temos algumas ações civis públicas em que há a decretação da abusividade da cobrança. E o juiz tem ainda, enfim, acaba comentando que, apesar de abusiva, não foi uma cobrança de má-fé. Então, devolve só de forma simples. Então, realmente, essa é uma das nossas colocações. Com relação ao projeto de lei do superendividamento, existe um brilhante trabalho por parte da professora Cláudia Lima Marques, inclusive nós somos associados do Brasilcom e acompanhamos todos os trabalhos e debates e publicações. Nós temos alguns comentários, parágrafo 6º do artigo 52, quando abre margem para quaisquer outros valores exigidos do consumidor. Salvo melhor juízo, já existe uma resolução Bacen, que torna esse tipo de exigência inexigível. Então, realmente, parece que é uma abertura muito grande para que a autoridade monetária venha a disciplinar aí quaisquer cobranças. Nós tivemos uma luta tão grande para derrubar as TACs, TECs e assemelhados aí, e outras despesas devolvidas para o consumidor. Parece-me também que no artigo 52A, parágrafo 3º, inciso 2, quando se fala da restituição do crédito que foi assumido pelo consumidor, acrescido de juros incidentes. Parece-me que não dá para deixar de fazer uma conexão com o artigo 18, parágrafo 1º, artigo 20 e artigo 35, cujos incisos, inciso 2 do parágrafo 1º do 18, inciso 2 do artigo 20, inciso 3 do artigo 35, só se fala em quantia monetariamente atualizada, sem direito à devolução de juros, e hoje as compras, enfim, elas são geralmente acompanhadas de algum tipo de crédito. Com relação ao projeto de alteração processual, já indo para a conclusão, senhor presidente, no artigo 90F, parágrafo 3º, a inclusão dos fundos municipais, como também destinatários aí, da multa. Nós temos hoje 600 PROCONs em todo o Brasil que já têm os seus fundos municipais, e dependendo da ação, ela tendo sido proposta no foro local, nós achamos que seria de bom grado aí que os fundos municipais também fossem contemplados. No artigo 90H, inciso 4, e parágrafos 1º e 2º, nós temos alguma preocupação com, talvez, uma definição mais precisa, que seria uma avaliação neutra de terceiro. Então, de fato, nós temos aí, enfim, a preocupação que o juiz lá de Campinas entenda que esse terceiro neutro não seja o mesmo terceiro neutro lá do Piauí ou de Salvador, enfim, um país de dimensões continentais, enfim, nós temos uma preocupação de que isso não seja. E, por fim, artigo 90J, parágrafo único, a questão do adiantamento das custas
correndo por conta dos fundos estaduais e da União. Nesse caso, não precisa incluir os fundos municipais, não, né? Na verdade, nós já temos a concorrência, no caso dos fundos da União e dos estaduais, para custear despesas do meio ambiente, não é? Então, é aquela história, em casa que falta pão, todo mundo chora e com razão, né? Já é difícil custear os órgãos públicos, as entidades civis de defesa do consumidor com essas custas. No momento em que a própria jurisprudência já tem entendido que a parte hipersuficiente deve adiantar as custas, né, parece-me um certo retrocesso trazer essa possibilidade dos fundos custearem. E, por fim, senhor presidente, pedindo 30 segundinhos, o efeito suspensivo, que no 90N, nós que militamos com ações civis públicas, nós sempre achamos assim, é uma grande dificuldade dentro do que foi dito pela Ângela Crespo, né, da efetividade. Quem é do Ministério Público também, quem entra com ações judiciais sabe que quando não se consegue uma tutela antecipada, uma liminar, praticamente perde-se o objeto da ação, não há efetividade, a população acaba não tendo condições aí de participar, né? Então, realmente, para mim, parece um pouco preocupante que haja a possibilidade do efeito não ser meramente devolutivo nas ações civis públicas. E, no artigo 90-O, quando se trata de uma espécie de liquidante judicial, né, para fins de liquidação e cumprimento da sentença coletiva, também dentro do que foi dito pela Ângela Crespo, da mesma forma, o artigo 28, que fala da desconsideração da personalidade jurídica, inclusive em caso de falência, por conta de má administração ou de fraude, nós temos uma dificuldade muito grande de executar isso na prática. Alguns juízes não autorizam a desconsideração do processo de conhecimento. Outros juízes dizem que apenas na fase de liquidação de sentença é que se vai desconsiderar, quando a empresa já não deixou mais nenhum patrimônio e os sócios já transferiram para outros, né? Então, talvez, se fosse de bom grado, uma conexão com o artigo 28 e também, se fosse o caso, com a lei de falências, né? Para que ficasse mais claro a desconsideração, se haveria o foro privilegiado, o foro especial da falência, ou haveria, por parte do consumidor, enfim, uma efetividade maior. É isso, senhoras e senhores. Muito obrigado. Obrigado, Ana.